agora o QGIS, né? Então, fazer um plano de voo aqui no QGIS. Primeiro, eu vou inserir a imagem do globo, né, para a gente se localizar. Wikimap Service, Google, satélite, está gravando. Ok. Então, como a gente é da região, a gente sabe onde a gente está. Macapá. Aí tem o, como é o nome? O Mar Abaixo, né? Mar Abaixo está aqui. Que é Cabralzinho, é esse aqui, né? Mar Abaixo é aqui. Eu já entendi a parada. Como a gente faz? Sempre voo aqui. Primeiro, a gente tem que pensar no drone que vai voar. A gente fez plano de voo para o Phantom 4. Para esse agora, quem mais tem drone aí, além do Mini? Quem mais tá? No Mavic 2, né? Pois é. Eu acho que esse que está zerado, só que ele não tem a configuração da câmera, entendeu? Então, e o LIT, nem o Drone Deploy indica que consegue mandar o plano de voo para ele. A gente pode tentar nele e no nosso amigo aqui do ICMBio, que eles têm a controladora, tentar desenhar lá, entendeu? Só que o teu também, um Mavic 2, pois como é aquele tipo de controladora, eu não vou conseguir usar o telefone. Então, ou a gente faz nele, né, no aplicativo, se for o DJI Pilot, ou vai ter que fazer o que eu estava mostrando mais cedo, que é tentar fazer na mão. A gente pode fazer esse teste aí na sexta-feira. Pronto. Pois é, então ele tem o DJI Pilot, coisa que é diferente do Mini. O Mini, o K e o Pro, ele não tem o Pilot, ele tem o DJI Fly. Aí lá não dá para fazer. Dá para fazer gambiarra, né? Um ajuste lázinho que dê para gerar algum produto. Então, assim, a gente vai fazer então um plano pro Mavic, o nosso Enterprise. Ah, mas o Enterprise ele tem que ele tem que fazer nele. Ele não está recebendo. Vou fazer o seguinte, vou fazer um plano aqui voltado. Quantas baterias tem o Phantom 4? Tem duas? Está carregado as duas? Tá, né? Eu vou fazer um outro plano, mas pensando também no Phantom 4. E a gente vai fazer nessa área aqui do lado. Nessa área aqui, tá? Nessa quadra aqui. Então, vou fazer um plano de voo, né? Deixa eu só tentar enquadrar aqui numa escala para dar certinho. 3.800, 3.500, 3.000. Então, eu quero fazer nessa área aqui. Deixa eu só medir qual é a daqui para cá. Ele tem 260 metros. Daqui para cá ele tem 340. Então não é tão grande. Vou pegar toda essa área aqui. Tá. O que que a gente vai fazer então agora? Para eu fazer aqui o plano de voo no QGIS, né? Eu venho primeiro. Eu tenho uma imagem aqui para embasar a delimitação da área que eu quero fazer o plano de voo. Oi? Tá gravando. Então, eu vou vir aqui, camada, e vou criar uma camada, criar nova camada, shapefile, ok? Vou clicar no ícone do quadradinho com os três pontinhos para eu indicar o local e dar o nome do arquivo. Me abre a janela do Windows, né? Aqui aula 3.
Vou dizer aqui, eu já tenho o teste 1, vou botar o teste 2. Teste 2. Aí eu vou dizer qual é o tipo de geometria. É ponto, linha ou polígono? Vai ser um polígono. Então, eu só vou voltar aqui em teste, botei teste 2, aí eu vou dizer assim, underline, polígono. Porque eu vou ter que fazer o teste 2 linha. Teste 2 underline, polígono, ponto SHP, que é a extensão do arquivo shapefile. Então, eu já dei o local e o nome do meu arquivo, eu dei o tipo de geometria dele. Como eu estou trabalhando com uma imagem do mundo todo, ela está em WGS 84, eu vou manter essa referência aqui, WGS 84. Feito isso, posso só dar o OK. Criou aqui, né, a minha camada de polígono. O que eu faço agora? Como eu vou desenhar aqui, e se eu deixar essa cor de preenchimento do polígono, quando eu estiver desenhando, a cor de preenchimento dele vai obstruir a minha visão da imagem. Eu vou fazer rapidinho, só para vocês verem o que eu estou dizendo. Ó. Eu não mexi nada na simbologia do polígono. Eu dei um clique. Quando eu começar a dar o segundo... Desculpa. Deixei em edição, aí eu venho aqui para dizer que agora eu vou desenhar um polígono. Aí eu vou dar um clique, vou dar o segundo clique, e aí, ó, ele tem uma faixa vermelha indicando, né, que se eu clicar mais um, já vai ficar preenchido ali como uma área de polígono. Então, olha só. Ah, eles mudaram. Já não está. Antes ficava uma cor já coisa. Então, por exemplo, agora, olha, ele fica assim, aí eu não consigo ver embaixo, né? Então, o que é que eu vou fazer? Antes de... Eu vou parar a edição e vou descartar, não vou salvar. Aí ele fica zerado de novo. Novamente, vou botar em edição o polígono, né, a camada que eu criei. Só que antes eu vou tirar essa cor de dentro do polígono. Então, vou dar 2 cliques nele. Vou clicar aqui em preenchimento simples. Me abre essas opções. Aí aqui em estilo de preenchimento, eu vou clicar aqui e tem essas opções. Aí eu vou clicar aqui em sem pincel. Sem pincel é a tradução, né, de um termo lá em inglês, mas seria sem preenchimento. Não vai ter cor dentro do polígono. Ele só vai ter a linha externa. Tá? Vou clicar aqui na cor do traço, na cor dessa linha externa, e vou dar uma cor para ele. Vou dar um vermelho aqui. Ok? E vou aumentar a espessura. Vou dizer que vai ser uma espessura de 1 milímetro. Ok. Vou dar o OK agora. Certo. Ele está em edição, eu já configurei a cor dele, agora eu vou ativar a ferramenta para eu desenhar o polígono. Então, ativei ela, vou vir aqui onde eu quero, vou passar, vai ser essa área aqui, então eu vou passar um pouquinho dela. Aqui para mim já está bom. Aí, para eu finalizar a edição, botão direito. Aí ele pergunta qual é esse ID. Se eu tivesse vários polígonos, eu podia botar números diferentes. Mas eu vou botar só o número 1 e já basta. Ok. Então, olha só. Desenhei o polígono. Percebam que eu fiz aí uma forma geométrica regular. Não fui fazendo uns bicos, né, uns triângulos, etc. Está bem regular aí. Tá ok? Então, vou clicar novamente na edição, alternar edição, e vai me perguntar: você quer salvar? Se eu der descartar, vai apagar isso que eu já fiz.
Então, eu tenho que dizer se eu quero permanecer com o dado, aí eu clico em salvar. Tinha marcado aqui para fazer medição, aí toda hora ele vai para lá. Pronto. Então, já tenho aqui o polígono da área que vai servir de limite para o meu mapeamento, para o meu imageamento com o drone. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a, a uma linha para servir de orientação para onde que o drone vai se locomover, em que direção, né? Então, novamente, camada, criar nova camada, shapefile. Vou novamente dizer o local e dar um nome para esse arquivo. Como eu já tenho alguns aqui, eu posso clicar nele, aí ele me preenche o nome e eu só edito aqui. Então, ao invés de teste 2 polígono, eu vou dizer teste 2 underline linha. Eu nem preciso digitar ponto .shp, porque aqui embaixo ele já diz que ele vai salvar como um ponto .shp. Então basta eu fazer isso. Salvar, vou dizer em geometria, que agora é uma geometria de string de linha, tá? É mesmo WGS 84, eu vou trabalhar, então deixo isso e dou OK. Beleza. Gerou a minha camada vetorial do tipo linha com o nome teste 2 lá, linha, né? Linha. Vou botar ela em edição. Botei em edição. Agora tenho que vir aqui na opção de desenhar, adicionar linha. Então eu clico nela. Agora sim eu vou poder desenhar a linha. O padrão da ferramenta lá, do GeoFlight Planner, é, quando eu faço a linha, o primeiro vértice dessa linha vai ser o local onde ele vai começar a fazer o voo. E aí eu tenho que dar mais um clique para eu poder fechar essa linha. Então, onde eu clico, indica qual é a direção que o drone vai seguir. Entendeu? Contudo, a gente fez da outra vez, seguiu essa lógica, e o planejamento foi o contrário. O último clique foi aonde ele começou. Para outras pessoas, a Leandra deu certinho o dela. Então, na verdade, assim, é um plugin de um software livre, etc., e pode não funcionar como deveria, né? Na teoria, como era na teoria, né? Na prática, funciona diferente. Contudo, se eu der um clique aqui e vir para cá, para ele começar lá no fim e vir para frente, ou se funcionar o inverso, espera aí. Mas eu acho que ele não vai deixar, porque eu. Não, deixou. Só não sei como é que isso vai ficar no vídeo, né? Espera aí. Vou botar em azul. Vamos botar o preto. Dá para ver? O amarelo. Vamos testar o amarelo. Ficou? Beleza. Então, eu vou desenhar, está em edição, e aí eu vou desenhar a linha. Então, eu vou dar um clique na ferramenta para eu desenhar a linha. Oi?
Já tá gravando. Tá gravando. Então, eu vou, como essa face aqui dessa poligonal, ela é a mais comprida, eu vou utilizar ela como parâmetro. Então, o vôlei vai ser nesse sentido, meio que norte e sul. Vou dar um clique aqui mais ou menos no início dela e vou até mais ou menos o final e dar um outro clique. Botão direito para finalizar. Vou botar o número 1 aí e dou OK. Então, desenhei a linha e desenhei o polígono. Tenho que fechar a edição dessa linha. Terminar a edição, salvar, salvar. Bem, salvei então polígono e salvei a linha. Agora a gente vai para o nossa extensão lá de fazer o voo, né, o plano de voo. GeoFlight Planner. Vocês estão vendo aí? Dois cliques nele. Aí ele vai expandir os tipos de plano de voo que existe. Existe o vertical, que é o que me perguntaram. Eu tenho um alvo aqui, eu quero fazer imagem dele, posso fazer variando a tomada das fotos nesse nível vertical. Contudo, a gente está fazendo voo para gerar imagem ao nível do horizontal, tá? Então a gente vai vir aqui no horizontal, beleza? E aí, como eu falei, existe para fazer voo de modo manual, aí eu tenho que entrar a quantidade de sobreposição em metros e não em percentuais, ele entra em metros. Eu tenho que entrar o tempo, né, de deslocamento da aeronave, o tempo de disparo das fotos. É um modo muito empírico, né? Eu gosto de fazer muito baseado no que é um pouco mais tecnicamente mais fechado, mais preciso, digamos assim. Que aí seria o baseado em dados do sensor, tá? Então eu vou dar um clique nele e ele vai me abrir essa telazinha aqui. Então, primeira coisa é eu dizer qual é o polígono que vai entrar aqui nesse parâmetro de área. E aí é o teste 2 polígono. Beleza. Da linha, teste 2 linha. Qual vai ser a altura do voo? Vou manter 100 metros. Qual é os parâmetros do tamanho do sensor ao nível horizontal e vertical? Aí a gente vai voar com 4, né? Phantom 4. Voar com Phantom 4, eu preciso ver os parâmetros do Phantom 4. Então, eu vou acessar a eu vou acessar aqui a internet. Eu tinha mandado o eu tinha mandado mandei o link no grupo lá sobre eu acho que eu não mandei. Ah, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Sobre a configuração dele, né? Oi? Sobre a configuração do drone. Isso. Deixa eu só ver aqui histórico. Não, é melhor não abrir o WhatsApp, porque o Ari me mandou umas fotos ali. Aí. Ferramenta. Kit. Deixa eu só verificar aqui. Aí eu já vou mandar logo esse link para vocês.
que é esse aqui. É esse aqui. Deixa eu mandar para vocês. Então, aqui eu tenho informações, né, de tamanho de fotos baseado nos sensores, etc. Então, ó, basicamente, o Mavic Air 2S, o Mavic 2 Pro, o Phantom 4 Pro, o Phantom 4 Advanced e etc., eles têm quase que basicamente o mesmo tamanho, que é 12, 13.2 por 8.8 milímetros, tá? Mas a gente vai verificar aqui, Mavic Air, Mavic, olha, ele traduziu, acho que fantasma, que é o Phantom, né? Então, tamanho do sensor, 13.2 por 8.8. Então, esse dado a gente vai entrar aqui no QGIS. Então, o tamanho do sensor, 13,8 milímetros, ao nível horizontal, que é a primeira informação, 13.2, botei certo? Botei 13.8, é 13.2. 13.2 por 8.8. 8,8 milímetros. Agora, distância focal. A distância focal aqui, que é aqui, ela é distância focal equivalente. A gente precisa saber a distância focal, a distância focal basicamente exata, que a gente chama de distância focal real. Bora verificar aqui, Google, Phantom 4 Pro, é Pro, né? Distância focal real. A distância focal real da câmera do DJI Phantom 4 Pro é de 8,8 milímetros, o que corresponde a uma distância focal equivalente a 24 milímetros em uma câmera de filme de 35. Então, assim, a internet tem muita coisa, assim, aí muitas vezes eu fico na dúvida se é isso mesmo, etc. Mas aí a gente procura outras informações. Então, aqui da G1, ele tem aqui umas tabelas, olha. Ó, Phantom 4 Pro, 13.2 por 8.8 milímetros. Distância focal, 8.8 milímetros. Então, de certo modo, bate com o que ele está falando aqui, 8.8. Entendeu? Então, já é duas informações ali. Eu vou aceitar ela. No caso, então, a distância focal é 8,8 milímetros. Qual vai ser a taxa de sobreposição, né, frontal? Não, desculpa, lateral, side, né? É lateral. 75%. Ok. Qual é a taxa de sobreposição frontal? 85%. Beleza. Eu posso até mudar aqui, em vez de 85, eu posso botar 83, que é o valor mínimo. Só para a gente não tentar diminuir um pouco a quantidade de imagens. Velocidade de voo, 7, né? Eu acho que o drone deploy tinha indicado um limite de 6, né? Aqui não tem tanto esse controle, né? Mas pensando que o drone deploy ele pode estar com um parâmetro mais ajustado para a câmera do Phantom 4, bora seguir
Lembrando aí da característica do Deploy, que é 6 metros por segundo. Então vamos jogar aqui 6 ao invés de 7. Tempo para guardar pela foto, é aquela questão. O drone está vindo aqui a 6 metros por segundo, pode ter vento empurrando ele. Aí o que ele vai fazer? Se ele chegar no ponto de já pegar foto, pode fazer com que a foto ela tenha uma rastrezinha. Então o que ele vai fazer? Se a gente deixa aí um segundo, e chegou ele para ele fazer a foto, ele para, e no segundo tira a foto e segue. Então é uma maneira de dar um equilíbrio maior, né? O drone para a câmera para evitar alguma rastro. Então, ele faz uma foto, digamos assim, tendendo a ser de uma qualidade um pouco maior, entendeu? Então vamos manter esse 1 centímetro, 1 segundo como tempo para ele tomar a foto. E aí tem aqui o raster, se a gente tivesse o modelo digital de elevação, a gente não tem, não precisa inserir aqui, então deixa isso mesmo. E aí a gente vai dizer onde a gente vai salvar esse plano de voo. E aí, novamente, clico lá, digo que eu vou salvar esse arquivo, porque eu quero salvar ele. Aula 3, ele vai salvar no formato CSV. Então, plano de voo Phantom 4. Esse vai ser o nome do arquivo. Beleza. Feito isso, eu dou o executar. Gerou, então, 233 pontos. Vai dar foto pra caramba. Tá. Ele gerou tudo aqui. Ok. Deixa eu fechar. E tá aqui. Só que ele. Engraçado, ele. Ah, não, tá certo, tá certo. A linha tá ali. Ele tá pegando. Ele tá pegando desde o limitezinho do polígono, né? Até aquela parte lá, mais extremo. Bem, eu posso tentar melhorar isso aqui, mas notem que assim, eu não tenho muita opção, como existe no drone deploy, né? Mas assim, basicamente é melhor do que eu fazer na mão, entendeu? Bem, já fiz essa estrutura. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que confirmar os parâmetros lá de configuração do gimbal da câmera para eu poder estar ok, para eu poder mandar para o Phantom 4. Então, para isso, eu preciso utilizar um outro programa, que aí no caso é o Lite, né? Então, eu vou acessar aqui o Lite, eu vou entrar aqui. Só tirar aqui do português, vai para o inglês. Tá, eu estou aqui no Lite. Não é fórum. Ele entrou no fórum. Ah, é lite.com. Bem, ó, já entrou aqui na minha conta, tá? Estou aqui no Lite. Aí a gente vai vir aqui em Mission Hub, central de missões. A central de missões aqui permite eu trazer um plano que esteja no formato, por exemplo, CSV. Então, peraí que eu sem querer eu fiz um ponto ali, deixa eu limpar.
Pá, tá. Então, eu estou aqui no LIT, em Central de Missões. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Missão, importar. Então, eu vou importar aquele arquivo que eu acabei de gerar. Escolher arquivo, tá em CSV. Então, aqui em aula 3 eu vou procurar aquilo que eu acabei de salvar. E está aqui, ó, arquivo de valores separado por vírgula, que é o CSV. Plano de voo Phantom 4, ó, o que eu acabei de gerar. Olha a data aqui, 18/6, 14h30. A gente está em 14h34. Esse foi o arquivo que a gente acabou de gerar, tá? Indico ele, é um arquivo CSV, dou abrir. Ele está aqui, eu digo, importar nova missão. Ah, eu tenho que marcar aqui, ó, tratar as views como waypoint, a gente vai gerar os waypoints, já tinha esquecido. E aí adicionar a ação de tomar foto. Beleza. Importar nova missão. Tem que marcar isso aí. Tá aí. Então, estão conseguindo ver? Então, eu trouxe os dados do plano de voo que eu fiz no QGIS para cá. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? A gente vem aqui na configuração e aí confirmar algumas coisas. A unidade de medida é métrico? É. Então deixo aqui. Tipo do mapa. No caso, é um mapa que a gente estava trabalhando, que serve de base, né? Vai ser o satélite. Beleza. O modo, digamos assim, o modo de rede. Deixa eu rapidinho traduzir isso aqui que eu não lembro agora. Modo de direção, né? Então assim, como que vai, ele vai estar sendo direcionado, né? Então é customizado, manual, inicial ou alto. Então modo de direção, ele vai estar se direcionando automaticamente. E não vou estar controlando ele, entendeu? Quando ele finalizar a ação dele, o que é que vai acontecer? Quando finalizar a ação, quando ele acabar de imagear, ele retorne to home, tá? Tá aqui, RTH, retorne to home. O modo, digamos, de caminho. Aí isso aí digamos, importante. A outra opção aqui, ó, é curvo. E esse aqui é linhas retas. Ou seja, ele está num caminho, aí ele está chegando no final. A partir desse ponto que terminou, ele vai fazer de forma que ele já vai em linha reta, ou seja, ele gira e já segue para esse ponto, ou ele prefere que ele faça um curvo. Entendeu? Então, nesse caso, é linha reta, onde já está marcado aí. Então, só perceba que já vem mais ou menos configurado. Eu só vou confirmar, porque a gente está num ambiente que talvez possa desconfigurar alguma coisa. Velocidade de cruzeiro, olha, 8 metros por segundo. Então, quer dizer, a gente tinha configurado lá 6. Então, aqui ele já meio que mexeu. Então, aí eu ajusto novamente. 6. Velocidade máxima de voo, né? Então, ele está dando aí 10. No caso, essa velocidade máxima de voo ele sobe até ele se deslocar no primeiro ponto, ele pode ir em uma velocidade rápida para ele não perder tempo. Aí ele voa em 10 metros por segundo. Quando chega lá, aí ele assume a velocidade de cruzeiro. Velocidade de cruzeiro é a velocidade em que eu estou para atingir meu objetivo, a minha programação, os pontos que eu vou fazer. Aí é 6, entendeu? Eu não preciso mandar ele ir bem devagar para até chegar no ponto onde ele vai começar a fazer o voo. Ele pode ir mais rápido, entendeu? Aí seria 10. Eu acredito que ele deve voar na casa dos 12, porque é mais ou menos isso que
O Mavic Pro, o meu, ele voa. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Intervalo de captura da foto. Então quer dizer, ele está aí, ele está marcado em segundos off. Por que isso? Porque na verdade ele vai pegar a foto a partir do planejamento que foi feito, que está baseado na estrutura da área, né? Nas configurações da câmera, mas que está baseado muito mais numa distância métrica ali. Que geralmente fica nessa casa aí de 15 metros, a distância de cada foto. Mas isso varia porque vai depender do nível de sobreposição que a gente indicou. O tamanho da curva, 75, mas ele nem vai fazer, ele vai cortar em linha reta. Então isso aqui não vai ter interferência nenhuma. Modo do pitch do gimbal, né? Ou seja, nesse caso aqui, o gimbal ele vai estar voltado a 90 graus. Então esse controle do gimbal aí, ele fica desabilitado mesmo. Só confirmar aqui esse termo, ó, modo de inclinação padrão do gimbal, né? Então quer dizer, é o modo de inclinação padrão. Eu fiquei na dúvida agora. Tu nunca mexeu no lit, né? Se é. Não, mas eu acho que é desabilitado, porque como a gente está mandando ele tomar a foto, eu não vou dizer para ele tomar aí num certo ângulo. Então, nesse caso é desabilitado. Faz um tempinho que eu faço. Mas é isso. Então, mostrar, né, a missão e usar a elevação online. Esse ponto aqui que era o que estava dando um erro. Estava desmarcado aqui. E aí, quando eu quero exportar como KML, ele não deixa. Aí ele diz, tem que habilitar isso, mas no final basta deixar marcado. E eu estou mexendo aqui nas configurações, né? Que é esse sinal bem aqui. Se ele perguntar mais alguma opção, tem aqui a chavinha e habilita também a elevação online, que é baseado em dados do Google. Mas assim, de maneira geral, basicamente eu confirmar essas informações e aí, por exemplo, o Mavic, esse Mavic aqui, ele aceitava uma programação desse tipo aqui em KML, que é o que o Ari Osvaldo fez lá no Rio Grande do Sul. Agora, ele já não está mais aceitando, entendeu? Então, vocês podem encontrar na internet vídeo que diz mapeamento automático com o Mavic 3, mas quando tu vai ver, ele tem algum tempo aí, 1 ano, 2 anos, funcionava antes, agora ele não está reconhecendo mais. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma configuração já tem uma configuração do LIT, né? Eu posso fechar aqui e aí o que é que vai acontecer? Tem essas opções aqui, né? New, que eu criar uma, abrir, que é o que a gente fez, não abrir não, a gente fez importação, importar DEM, exportar como CSV ou exportar como KML. Antes a gente exportava como KML para abrir no Mavic, mas como a gente vai usar o Phantom, e aí eu tenho um aplicativo no telefone, eu tenho um controle que recebe o telefone, etc. Eu vou então salvar essa missão aqui. Então eu venho aqui em salvo, save, vou salvar. E aí eu ponho aqui missão aula 3 e dou salvar. Aí ele salva o quê? Ele salva na memória, né, do NIT vinculado à minha conta, que aí eu tenho acesso a ela pelo meu telefone, meu telemóvel, entendeu? Aí quer dizer, na hora que for fazer, a gente vai ter que inserir o meu telefone
e aí a gente faz o envio dessa programação do aplicativo Lite que está no meu telefone para o Phantom 4. Ele recebe, similar ao Drone Deploy, que é similar ao DJI Pilot. Ele recebe, lê as coisas, confirma todos os parâmetros, tu dá o ok, ele faz o voo, tá certo? Bem, basicamente o plano de voo é esse. A gente fazendo no QGIS, finalizando aqui no LIT. Por que eu não fiz isso direto no LIT? Porque a opção do LIT é igual a que vocês têm acesso no DJI Fly. Eu tenho que fazer pontos individualmente, entendeu? Ele não gera aquela poligonal já toda interligada como no Drone Deploy, entendeu? Então, primeiro eu tenho que fazer esse plano fora. Uma das opções é o QGIS e depois só finalizar o ajuste dele aqui aqui no QGIS, no NIT, beleza? Basicamente é isso, então. Feito isso, agora a gente vai voar. Eu já salvei, vou parar aqui o vídeo.